galera, aqui é a Raíssa de Um Livro Só e esse é o vídeo de resposta da segunda TBR da expectativa. Bom, esse vídeo tá saindo meio tarde, né, mas eu precisei um pouco desse tempo a mais pra ler os livros e vocês vão ver aí o que eu achei de cada um deles. Mas eu vou reformular um pouco a forma de fazer esse quadro. Eu acho que ele não estava funcionando tão bem, eu acho que talvez eu não estava aproveitando tanto assim algumas leituras que porventura eu poderia gostar. Então talvez para o ano que vem ou para esse ano ainda, não sei, eu vou estudar uma nova forma de fazer esse quadro sem precisar fazer tantos vídeos. Sei lá, eu vou pensar em alguma forma, inclusive aceito sugestões aqui embaixo nos comentários. Bom, agora eu vou deixar vocês aí com as minhas impressões sobre os 3 livros da segunda TBR da expectativa. Terminei O Dueto Sombrio. Então, gente, no vídeo de apresentação dessa segunda TBR da expectativa, sobre esse livro aqui, eu falava mais ou menos assim que eu tinha visto muitas pessoas falando que esse livro era um pouco inferior ao primeiro, que é A Melodia Feroz, que algumas pessoas não tinham gostado tanto, mas que eu esperava gostar e que eu gostava muito da escrita da autora. O que acontece? Essa expectativa se manteve. Eu gosto muito da escrita da autora, eu gosto muito da metáfora que ela criou nessa duologia para violência, só que o primeiro livro continua sendo o meu favorito. Assim, eu dei 4 estrelas pro primeiro, para esse daqui eu dei 3 estrelas e meio. O que acontece? Esse livro aqui, ele tem algumas coisas que eu acho que não precisavam. A autora acaba inserindo novos elementos que não estavam no primeiro livro, que para essa continuação aqui, como é uma duologia, eu achei que não funcionaram tão bem. Ela insere um outro elemento de tensão na história que eu acho que não precisava, sabe? Para uma duologia ficou muita coisa, ela podia realmente ter se atido mesmo só essa guerra entre humanos e monstros, que seria bem mais interessante a história. Além do que, tem uma diferença temporal de 6 meses dos acontecimentos de um livro para o outro, o que não teria problema nenhum se ela tivesse explicado o que se passou nesses 6 meses que a gente não conhece entre uma história e outra de uma forma satisfatória, o que pra mim ela não fez, sabe? Uma das personagens vai pra uma outra cidade, aí tem um monstro lá também, só que aí acaba que esse período dela, nesse outro, na verdade aqui não são cidades, né, são vários territórios, nesse outro território a autora desperdiça, então ela podia não ter ido pra lá e a autora podia ter desenvolvido a história de uma outra forma. Eu gostei da escrita da autora, mas sim, o primeiro livro ele é melhor. Eu até gostei, mas eu não gostei tanto assim. Então, acho que o primeiro livro é melhor. Então, por enquanto, a respeito desse livro, eu acho que é isso, assim. A escrita da Victoria Schwab, ela é muito legal, então eu recomendo. E eu recomendo sim essa duologia. O primeiro livro é A Melodia Feroz. O Dueto Sombrio conclui essa duologia, porque ela faz uma metáfora para a violência que eu acho bastante interessante pra gente refletir, por exemplo, o que aconteceria no mundo real se o que ela tá contando aqui acontecesse, sabe? Será que a gente ia dar conta desses monstros surgindo? Acho que provavelmente não. E é uma série em que a relação dos personagens com a música, ela é muito bonita. Eu gostei bastante disso. Mas acho que, se comparado com outro livro dela que eu já li, Vilão, eu acho que eu gosto, por enquanto, mais de Vilão. Por que eu tô falando por enquanto? Porque Vilão também vai ter uma continuação que, enfim, espero que chegue aqui no Brasil ainda esse ano para poder ler. Mas é uma boa história e eu recomendo sim que vocês leiam mais esse segundo livro aqui. Infelizmente eu não gostei tanto assim quanto eu gostei do primeiro e eu achei que eu fosse gostar bem mais. Então, assim, a minha expectativa em relação ao que eu encontrei na história no primeiro livro acabou que ela não foi atendida. Mas é uma boa história. Então, eu acabei decidindo abandonar A Caverna de Cristal. Nesse momento, tá? O que acontece? Eu comecei a ler ele, li até a página 65, então ia começar o capítulo 7.
Só que aí eu senti que a leitura desse livro não estava fluindo, que ia ser um livro, sabe, de uma leitura mais devagar. E como eu já tinha começado a ler uma outra leitura que eu precisava ler e que não estava legal, eu decidi interromper esse livro nesse momento e depois voltar a ler num outro momento com mais calma, porque é realmente uma história que eu quero ler com calma, que eu quero devorar, então eu decidi abandonar esse livro. Tava gostando, tava, mas tava uma leitura um pouco mais arrastada, sabe? Então eu entendi que vai ser uma leitura um pouco mais arrastada, até pelo menos até que eu me acostume com a escrita da autora. Então, pelo menos por enquanto, eu decidi abandonar esse livro. Vim falar com vocês de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. No primeiro vídeo eu falo mais ou menos assim que eu não tinha muitas expectativas para esse livro, mas que tinha sido uma escolha de vocês, quando eu pus lá para vocês votarem, né, nos meus 12 para ler em 2020, e que eu tava sim empolgada porque muita gente falava super bem desse livro e que eu achava que eu ia gostar muito. Gente, foi uma leitura diferente. Esse é um livro, por mais que ele seja uma ficção científica, seja uma space opera, ele é totalmente diferente de outros livros do gênero que eu li. Porque a autora trata aqui muita diversidade, esses personagens estão em pé de igualdade, a gente não tem o ser humano como o grande colonizador da parada, as espécies aqui estão realmente vivendo em igualdade, em harmonia, e elas estão buscando isso, o que eu achei muito, muito interessante. A história tem momentos divertidíssimos, engraçados, para poder rir, sabe? É a história de pessoas aqui que são como eu, vocês, como alguém que a gente conheça, sabe? Então isso gera uma identificação no leitor que é muito grande, que é muito especial. Então eu gostei muito desse livro. O começo da leitura ali, por volta da página 70, acabou sendo um pouco mais arrastado, mas depois a leitura fluiu super bem. Eu dei 5 estrelas para esse livro, então até agora ele é sim um dos melhores que eu li em 2020. Eu acho que ele vai entrar nessa lista muito provavelmente, a menos que eu leia outras coisas muito espetaculares até lá. Mas é um livro muito, muito bom, é uma história que eu tenho muito carinho e que eu acho que... Eu não vou dizer que atendeu as minhas expectativas, porque eu acho que a expectativa que eu tava não faz jus a esse livro, sabe? Eu acho que ele foi melhor, ele foi mais divertido, sabe? Eu tava esperando, no começo principalmente, eu achei que fosse ser algo extremamente cansativo, o que não foi. Então acabou que esse livro foi uma agradável surpresa. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se você se interessou por algum dos livros que eu mencionei aqui e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando um dos links do canal, vocês ajudam demais o meu trabalho e não pagam nada a mais do valor do produto. Por isso, segue Um Livro Só em todas as redes sociais, todos os links também estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.